Tem segredos que não deveriam existir. Tem verdades que foram guardadas por tanto tempo que, quando vêm à tona, abalam estruturas inteiras. O que aconteceu entre Fábio de Mello e eu, Maria Clara, não foi acidente. Foi escolha, foi silêncio, foi dor que ninguém quis enxergar. E agora, depois de tantos anos carregando esse peso sozinha, chegou a hora de falar. Não porque seja fácil, mas porque mentira não sustenta a vida de ninguém. E quem cala diante do que é errado se torna cúmplice da injustiça. Isso aqui não é sobre vingança. É sobre dignidade. É sobre mostrar que por trás de sorrisos públicos, discursos bonitos e aplausos, existe gente de verdade. Gente que sangra. Gente que chora. Gente que foi ignorada. Você que está assistindo agora, saiba. O que vou contar vai mexer com tudo que você achava que sabia. Vai questionar sua fé, sua confiança. Talvez até o lado que você escolheu defender sem saber da história completa. Porque eu estive lá. Eu vivi cada segundo dessa verdade que tentaram apagar. E se tem algo que aprendi nessa vida, é que o tempo não cura mentira. Ele só revela. E a revelação, quando chega, não pede licença. Ela explode. Ela arranca máscaras. Ela coloca cada um no seu devido lugar. E hoje, esse lugar está sendo ocupado pela verdade. Pela minha voz. Pela minha história. Se você sente que algo maior te trouxe até aqui, não ignore. Porque talvez você precise ouvir isso. Talvez alguém ao seu redor precise saber que não está sozinho. Que dor silenciada ainda é dor. Que abuso escondido ainda é abuso. E que nenhum título, nenhuma batina, nenhum palco pode proteger quem escolheu ferir. Se você quer continuar acompanhando relatos como esse, que não tem medo de dizer o que precisa ser dito, se inscreve aqui agora. Porque essa história está só começando. Eu tinha 17 anos quando conheci Fábio de Mello. Não foi numa igreja. Não foi numa missa. Foi num evento de música gospel que aconteceu na minha cidade, interior do Brasil, onde todo mundo conhece todo mundo. Ele estava começando a carreira. Ainda não era o padre famoso que aparece na televisão, que lança CD, que lota teatro. Era só um seminarista talentoso, com voz bonita e um jeito de falar que conquistava qualquer um. Eu estava com a minha mãe. Lembro que ela ficou encantada com ele. Disse que era raro ver alguém tão jovem com tanta devoção. E eu, ingênua como era, acreditei que devoção era sinônimo de caráter. Aprendi da pior forma que não é. Depois do evento, ele veio conversar comigo. Elogiou minha fé. Disse que eu tinha uma luz diferente. Que Deus tinha planos grandes para mim. Eu me senti especial, escolhida. Ele pediu meu telefone pra gente manter contato, trocar orações, mensagens de reflexão. Minha mãe achou lindo. Disse que era uma bênção ter alguém assim perto de mim, me guiando espiritualmente. E foi assim que começou. Com palavras doces, com atenção, com um cuidado que parecia sagrado, mas que escondia intenções que nenhuma menina de 17 anos deveria enfrentar sozinha. Eu confiei. Confiei porque ele representava Deus. Confiei porque todo mundo ao redor dele o tratava como alguém acima de qualquer suspeita. As conversas começaram inocentes. Versículos bíblicos, músicas, conselhos sobre minha vida. Mas com o tempo foram mudando. Ele começou a perguntar sobre minha intimidade, sobre meus sentimentos, sobre meu corpo. Dizia que era importante eu me conhecer, que Deus criou cada parte de mim com propósito e que não havia pecado em falar sobre isso com alguém de confiança. Eu acreditei. Porque ele falava com tanta convicção, com tanta calma, que parecia errado duvidar. E quando você é jovem, quando você é ensinada a respeitar figuras religiosas sem questionar, você não percebe quando a linha é cruzada. Você só sente um desconforto que não sabe nomear. E eu sentia, mas calava. Ele começou a me chamar para encontros. Dizia que precisava de alguém para conversar, que a vida de seminarista era solitária, que eu o ajudava a se manter firme na caminhada. Eu me sentia importante, útil, como se estivesse cumprindo um papel espiritual. Minha mãe não desconfiava de nada. Afinal, era um homem de Deus, um futuro padre. O que poderia haver de errado?
mas o errado estava acontecendo. Em cada olhar que durava mais do que deveria. Em cada toque que parecia acidental, mas que se repetia. Em cada palavra que soava como cuidado, mas que carregava manipulação. Eu estava sendo preparada. Preparada para aceitar o inaceitável. Preparada para normalizar o abuso. E quando aconteceu pela primeira vez, eu não consegui gritar. Não consegui reagir. Porque ele tinha construído tudo tão cuidadosamente que quando cruzou a linha, eu já estava confusa demais para saber o que era certo ou errado. Ele disse que aquilo era normal, que Deus entendia, que o amor dele por mim era puro, mesmo que o mundo não fosse capaz de compreender. E eu, paralisada, só consegui chorar em silêncio, porque a menina que confiou nele, que acreditou em cada palavra, tinha acabado de ser destruída. E o pior, ele sabia disso e não parou. Depois ele agiu como se nada tivesse acontecido. Continuou falando de Deus. Continuou cantando. Continuou sendo aplaudido. E eu fiquei com a culpa, com a vergonha, com o medo de falar e ninguém acreditar. Porque quem acreditaria em mim contra ele? Quem escolheria minha palavra contra a de um seminarista promissor, querido, talentoso? Eu sabia a resposta e por isso engoli tudo, guardei, deixei apodrecer dentro de mim. E ele seguiu a vida dele, como se eu nunca tivesse existido. Agora me diz uma coisa. Quantas vezes você já viu alguém ser idolatrado só porque fala de Deus? Quantas vezes você defendeu alguém sem saber o que essa pessoa faz quando ninguém está olhando? Deixa aqui nos comentários. Os meses que seguiram foram os piores da minha vida. Eu não conseguia olhar para mim mesma no espelho. Não conseguia entrar numa igreja sem sentir náusea. Porque tudo que era sagrado para mim tinha sido profanado. E o pior, por alguém que deveria proteger, não destruir. Fábio de Mello continuava me procurando. Mandava mensagens dizendo que sentia minha falta, que eu era especial, que ninguém precisava saber do que acontecia entre nós. E eu, perdida, às vezes respondia, porque parte de mim ainda queria acreditar que aquilo tinha algum sentido, que, de alguma forma, eu não tinha sido apenas usada. Mas, no fundo, eu sabia. Sabia que tinha sido manipulada, abusada, descartada. Minha mãe começou a perceber que algo estava errado. Eu emagreci. Parei de sorrir. Parei de ir à igreja. Ela perguntava e eu mentia. Dizia que estava tudo bem, que era só cansaço. Mas como você conta para sua mãe que o homem que ela admirava, que ela colocava num pedestal, te destruiu? Como você diz isso sem quebrar a fé dela também? Eu não conseguia. Então continuei guardando. Continuei sangrando por dentro, enquanto fingia normalidade por fora. E Fábio, ele subia. A carreira dele decolou. As músicas tocavam no rádio. Os shows lotavam. E eu assistia tudo pela televisão, sentindo uma mistura de raiva, dor e impotência que quase me enlouqueceu. Teve um dia que eu quase acabei com tudo. Estava no meu quarto, sozinha, olhando para um vidro de remédios. Pensei, se eu sumir, a dor vai embora. Ninguém vai precisar saber da verdade. Ninguém vai precisar escolher entre acreditar em mim ou nele. Eu só vou desaparecer. E quase fiz isso. Quase. Mas algo me segurou. Não sei se foi Deus, não sei se foi um último resquício de amor próprio. Mas eu não tomei aqueles remédios. Eu chorei a noite inteira. E no dia seguinte, decidi que ia sobreviver. Não porque estava forte, mas porque não ia dar para ele o poder de me apagar completamente. Comecei a procurar ajuda. Fui numa psicóloga. No começo eu nem conseguia falar direito. As palavras saíam cortadas, misturadas com choro. Mas aos poucos fui contando. E pela primeira vez, alguém acreditou em mim. Ela não duvidou, não minimizou. Não disse que eu estava confundindo as coisas. Ela disse que o que aconteceu comigo tinha nome. Abuso. Abuso de poder. Abuso de confiança. Abuso sexual. E que nada daquilo era culpa minha. Ouvir isso foi como respirar depois de ficar submersa por meses. Eu precisava daquilo. Precisava que alguém validasse minha dor. Porque dentro de mim ainda tinha uma voz dizendo que eu tinha provocado, que eu tinha deixado, que eu era culpada. Mas a psicóloga me ajudou a entender que manipulação
É exatamente isso. Fazer a vítima acreditar que ela escolheu. Fazer ela carregar a culpa que nunca foi dela. E Fábio de Mello era mestre nisso. Ele sabia exatamente o que fazer, o que dizer, como me desconstruir sem que eu percebesse. Porque predador não age de forma óbvia. Ele prepara o terreno. Ele conquista a confiança. Ele isola. E quando a vítima está vulnerável o suficiente, ele ataca. E depois faz ela acreditar que foi ela quem quis, que foi ela quem procurou, que foi ela quem provocou. É uma violência silenciosa, mas não menos devastadora. Eu comecei a me reconstruir, devagar, muito devagar. Mas comecei. Voltei a estudar, voltei a sair de casa, voltei a acreditar que talvez um dia eu pudesse ser inteira de novo. Mas a raiva continuava, porque enquanto eu lutava para não afundar, ele estava sendo celebrado. Ele estava sendo chamado de inspiração. Ele estava sendo colocado como exemplo de fé, de superação, de bondade. E eu sabia a verdade. Eu sabia quem ele era quando as câmeras desligavam. E isso me corroía, porque justiça não tinha sido feita. E eu não sabia se um dia seria. Você já parou para pensar em quantas histórias como a minha existem por aí, escondidas, abafadas, desacreditadas? Será que a gente realmente protege quem precisa ser protegido? Deixe a sua opinião aqui embaixo. Os anos passaram. Eu tentei seguir em frente, construí uma vida, casei, tive filhos. Mas tem feridas que não cicatrizam completamente. Elas ficam ali, encobertas, até que algo as reabre. E para mim, cada vez que eu via o nome dele, cada vez que eu ouvia uma música dele, cada vez que alguém comentava o quanto ele era iluminado, a ferida sangrava de novo. Porque não era justo. Não era justo que ele tivesse tudo, enquanto eu ainda carregava as marcas do que ele fez. Não era justo que ele fosse amado por milhões, enquanto eu mal conseguia me amar. E não era justo que a verdade continuasse enterrada. Meu marido sabia de tudo. Eu contei pra ele antes de casar. Eu precisava que ele soubesse. E ele foi incrível. Me acolheu, me respeitou, nunca me julgou. Mas ele também via o quanto aquilo ainda me machucava. Ele via quando eu travava, quando eu me fechava, quando a lembrança voltava sem avisar. E ele sempre me perguntava: por que você não denuncia? Por que você deixa ele continuar como se nada tivesse acontecido? E eu respondia a mesma coisa. Porque ninguém vai acreditar em mim. Porque ele é poderoso. Porque ele tem fãs, advogados, estrutura. E eu sou só uma mulher com uma história que ninguém quer ouvir. Mas a gota d'água veio quando minha filha mais velha, com 15 anos, chegou em casa dizendo que tinha ido num show do Fábio de Mello com as amigas. Ela estava encantada. Disse que ele era lindo, que cantava lindo, que passava uma paz inexplicável. E quando ela falou isso, algo dentro de mim quebrou, porque eu olhei para ela e vi a menina que eu fui, a menina que confiou, a menina que acreditou. E pensei, e se ele fizer com outra o que fez comigo? E se ele continuar fazendo? E se o silêncio dele for sustentado pelo meu silêncio? Naquele momento, eu decidi. Não importava o preço. Não importava se acreditassem ou não. Eu ia falar. Procurei um advogado. Contei tudo. Ele foi honesto comigo. Disse que ia ser difícil. Que processos contra pessoas públicas, principalmente figuras religiosas, são complicados. Que eu ia ser exposta. Que iam tentar destruir minha credibilidade. Que iam revirar minha vida inteira procurando algo que me desqualificasse. Mas ele também disse que se eu não fizesse nada, nada mudaria. E que talvez, só talvez, minha coragem inspirasse outras vítimas a falarem. Porque ele tinha certeza que eu não era a única. Predadores não têm uma vítima só. Eles têm um padrão. E se Fábio de Mello fez isso comigo, provavelmente fez com outras. Dei entrada no processo. E o inferno começou. Porque, como o advogado previu, não veio só defesa jurídica. Veio ataque. Nas redes sociais, nos sites de notícias, nos grupos de fãs dele. Me chamaram de mentirosa, de oportunista, de invejosa. Disseram que eu queria dinheiro, que eu queria fama.
que eu estava inventando tudo para destruir um homem de Deus. Recebi ameaças, recebi xingamentos, gente que nem me conhecia dizendo que eu ia pro inferno, que eu estava cometendo pecado gravíssimo ao difamar um servo do Senhor. E a cada mensagem daquelas eu pensava, é por isso que vítimas não falam, é por isso que o abuso continua, porque quem tem coragem de enfrentar isso? Mas eu segui, porque não era mais só sobre mim, era sobre a menina de 17 anos que eu fui, era sobre a minha filha, era sobre todas as mulheres que um dia confiaram em alguém que traiu essa confiança da pior forma possível. Fábio de Mello continuou negando tudo, disse que era absurdo, que nunca tinha feito nada errado, que estava sendo perseguido por forças do mal, e os fãs dele compraram. Porque é mais fácil acreditar na inocência de quem você admira do que encarar a possibilidade de que seu ídolo é um monstro. Mas a verdade não depende de quantas pessoas acreditam nela. A verdade é a verdade, e ela sempre, sempre encontra um jeito de vir à tona. Você defende alguém só porque gosta dessa pessoa? Ou você é capaz de questionar até quem você admira quando uma vítima levanta a voz? Comenta aqui o que você pensa sobre isso. O processo avançou, lentamente, mas avançou. E com ele, outras vozes começaram a aparecer. Mulheres que tinham passado por situações parecidas. Mulheres que, assim como eu, tinham guardado por anos o que Fábio de Mello fez. Uma delas tinha 19 anos quando conheceu ele. Outra, 22. Todas com histórias semelhantes. Todas manipuladas. Todas abusadas. Todas silenciadas pelo medo. Pela vergonha. Pela certeza de que ninguém acreditaria. E quando essas histórias vieram à tona, algo mudou. Porque uma vítima pode ser desacreditada. Mas várias com relatos parecidos, com o mesmo padrão de comportamento, fica difícil negar. Mas mesmo assim, a máquina de defesa dele não parou. Contrataram especialistas para dizer que éramos todas influenciadas umas pelas outras, que estávamos criando uma narrativa coletiva falsa, que era um ataque organizado. E parte da opinião pública comprou. Porque é isso que acontece quando o acusado tem poder. Ele não precisa provar inocência. Ele só precisa plantar dúvida. E dúvida é suficiente para manter o status quo. Suficiente para fazer as pessoas continuarem consumindo, apoiando, defendendo. Enquanto as vítimas continuam sendo destroçadas publicamente. Continuam sendo dissecadas. Continuam sendo tratadas como culpadas, até que se prove o contrário. Teve um momento em que quase desisti. Foi quando invadiram minha privacidade. Divulgaram informações pessoais minhas, fotos antigas, relacionamentos passados. Tudo para construir uma narrativa de que eu era promíscua, de que eu não era confiável, de que minha palavra não valia nada. E quando você vê sua vida sendo distorcida daquele jeito, quando você vê mentiras sendo espalhadas sobre você, é difícil não quebrar. Eu chorei muito. Pensei em desistir. Mas aí eu olhava para as outras mulheres que estavam comigo nessa luta. E eu sabia que se eu desistisse, elas talvez desistissem também. E aí, tudo teria sido em vão. Minha família sofreu junto. Meus filhos ouviram coisas na escola. Meu marido foi questionado no trabalho. Minha mãe, que a essa altura já sabia de tudo, ficou dividida entre acreditar na filha e aceitar que tinha sido enganada por alguém que ela admirava tanto. Foi um período de caos, de dor, de questionamentos. Mas também foi um período de união. Porque quem realmente me amava, ficou. Quem realmente acreditava em mim, não vacilou. E isso me deu força. Força para continuar. Força para não desistir. Força para seguir até o fim, independente do resultado. E então, veio a virada. Um jornalista investigativo decidiu se aprofundar no caso. Ele começou a juntar provas. Conversou com testemunhas. Encontrou pessoas que tinham visto comportamentos inadequados de Fábio de Mello ao longo dos anos, mas que nunca tinham falado por medo de represálias. Ele descobriu mensagens, descobriu registros, descobriu um padrão que ia muito além do que nós, vítimas, tínhamos relatado. E quando a matéria saiu, o Brasil parou. Porque não dava mais para negar. Não dava mais para dizer que era mentira. Não dava mais para defender o indefensável.
A verdade tinha explodido. E agora todo mundo sabia. A reação foi dividida. Parte das pessoas pediu desculpas. Reconheceu que tinha errado ao nos atacar. Reconheceu que deveria ter ouvido antes de julgar. Mas outra parte continuou negando. Continuou dizendo que era armação, que era perseguição, que o jornalista tinha sido pago para destruir a imagem dele. Por que tem gente que prefere viver na mentira do que encarar a verdade? Tem gente que prefere proteger a imagem de quem admira do que fazer justiça para quem sofreu. E essas pessoas, para mim, são tão culpadas quanto o agressor. Porque o silêncio delas permite que o abuso continue. E você, quando vê uma denúncia assim, qual é sua primeira reação? Você busca entender? Ou você já parte para a defesa de quem você conhece? Deixa aqui sua reflexão. Fábio de Mello se afastou. Não foi uma escolha. Foi uma imposição. A pressão ficou grande demais. Patrocinadores começaram a cair. Shows foram cancelados. A editora suspendeu lançamentos. E a igreja que tanto o protegeu, que tanto fez vista grossa, finalmente teve que agir. Ele foi afastado das atividades públicas. Disseram que era para ele cuidar da saúde mental. Disseram que ele precisava de um tempo. Mas todo mundo sabia o que realmente estava acontecendo. Ele estava sendo isolado. Não por justiça, mas porque virou um problema. Porque a imagem dele estava manchada demais. E instituições não protegem pessoas. Protegem reputações. Eu não senti alívio quando isso aconteceu. Senti raiva. Porque não deveria ter chegado a esse ponto. Eu não deveria ter precisado expor minha vida inteira. Outras mulheres não deveriam ter precisado reviver traumas para serem ouvidas. Um jornalista não deveria ter precisado provar o óbvio. Tudo isso poderia ter sido evitado se, desde o começo, alguém tivesse dado ouvidos às vítimas. Se alguém tivesse investigado. Se alguém tivesse se importado mais com a verdade do que com a imagem pública de um padre cantor. Mas não. Nós fomos ignoradas. Até que ignorar não foi mais possível. As outras vítimas e eu formamos um grupo de apoio, porque a gente sabia que isso não terminava com o afastamento dele. A gente sabia que a cura era longa, que os traumas não desapareciam só porque a verdade veio à tona. E a gente precisava uma das outras. Precisava desse espaço seguro, onde podia falar sem medo de julgamento, onde podia chorar sem ser chamada de fraca, onde podia sentir raiva sem ser chamada de vingativa. E foi nesse grupo que eu entendi a dimensão real do estrago que ele causou. Porque não era só sobre o abuso, era sobre a fé destruída, era sobre a autoestima despedaçada, era sobre anos de vida perdidos em culpa e vergonha. Uma das mulheres do grupo tentou suicídio 3 vezes. Outra desenvolveu pânico e não conseguia sair de casa. Outra perdeu a família inteira porque escolheram acreditar nele, não nela. E cada história que eu ouvia, eu sentia uma dor profunda. Porque era como olhar para um espelho. Era ver minha própria dor refletida em rostos diferentes. E era revoltante saber que tudo aquilo poderia ter sido evitado. Que ele poderia ter sido parado antes. Que a gente não precisava ter sofrido tanto. Mas ninguém parou ele. Porque ninguém quis ver. Porque era mais confortável acreditar na santidade do que encarar a monstruosidade. Houve também quem me procurou para pedir desculpas. Gente que tinha me xingado nas redes sociais. Gente que tinha duvidado. Gente que tinha espalhado mentiras sobre mim. E sabe o que é pior? Parte dessas pessoas esperava que eu as perdoasse imediatamente. Que eu dissesse que estava tudo bem, que não tinha problema. Mas tinha muito problema. Porque as palavras delas tinham me ferido. Tinham me feito questionar se eu devia continuar. Tinham quase me empurrado de volta para o silêncio. E perdão não é algo automático. Perdão precisa ser construído. Precisa de tempo. E eu ainda não estava pronta para dar isso para quem tinha me machucado. Só porque agora, finalmente, a verdade era conveniente. Mas uma coisa eu fiz questão de deixar clara. Eu não queria que ele sumisse e continuasse a vida dele em paz. Eu queria justiça. Justiça de verdade. Não afastamento temporário. Não tratamento psicológico como cortina de fumaça. Eu queria que ele fosse responsabilizado criminalmente.
que pagasse pelo que fez. Que o nome dele ficasse marcado não como vítima de cancelamento, mas como agressor condenado, porque só assim outras vítimas teriam coragem de denunciar. Só assim futuros agressores pensariam 2 vezes antes de agir. E só assim, talvez, a gente começasse a construir um mundo onde acreditar na vítima fosse a regra, não a exceção. Você já parou para pensar no peso que uma vítima carrega quando decide falar? E no peso que ela carrega quando escolhe calar? Conta aqui o que você acha que precisa mudar. O julgamento começou, e com ele toda a pressão que eu já esperava. A defesa de Fábio de Mello trouxe os melhores advogados que o dinheiro pode comprar. Eles tentaram de tudo. Questionaram minha sanidade mental. Questionaram minha memória. Questionaram até meu caráter. Mostraram fotos minhas sorrindo em eventos posteriores ao abuso. Como se trauma tivesse cara. Como se vítima não pudesse sorrir. Como se dor fosse algo visível e constante. E a cada argumento deles, eu senti uma mistura de indignação e tristeza. Porque eles não estavam defendendo a verdade. Estavam defendendo um sistema. Um sistema que protege abusadores e revitimiza quem teve coragem de falar. Eu tive que sentar naquele tribunal e reviver tudo. Cada detalhe, cada momento, cada sensação. Tive que falar sobre coisas que eu tinha tentado esquecer por anos. E fazer isso na frente de estranhos, na frente de juízes, na frente de câmeras. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Teve hora que minha voz falhou. Teve hora que eu chorei tanto que mal conseguia continuar. Mas eu continuei, porque eu tinha que fazer aquilo não só por mim, mas por todas que estavam me assistindo. Todas que estavam torcendo para que, dessa vez, a justiça prevalecesse. E eu não podia desistir. Não naquele momento. As outras vítimas também prestaram depoimento. E ouvir as histórias delas sendo contadas em voz alta, num ambiente formal, deu um peso ainda maior para a realidade que a gente vivia. Porque ali não tinha como romantizar. Não tinha como minimizar. Era abuso. Era manipulação. Era crime. E estava sendo dito em alto e bom som, registrado, documentado. Fábio de Mello estava lá. Ele me olhou algumas vezes. E eu não desviei o olhar. Porque eu queria que ele visse o que ele tinha causado. Queria que ele encarasse a dor que ele tinha plantado. Queria que ele soubesse que eu não era mais aquela menina de 17 anos que ele conseguiu calar. A promotoria foi firme. Trouxe provas. Trouxe testemunhas. Trouxe laudos psicológicos que comprovavam o padrão de abuso. E aos poucos, o caso foi se solidificando. Mas a defesa não desistiu. Tentou um acordo. Ofereceram dinheiro. Ofereceram retratação pública. Ofereceram tudo, menos o que eu realmente queria. Admissão de culpa e punição real. E eu recusei. Porque não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre justiça. Era sobre ele não poder fazer isso com mais ninguém. Era sobre ele pagar, de fato, pelo que fez. E eu não ia aceitar menos do que isso. O julgamento durou meses. Foi desgastante. Foi doloroso. Teve dias que eu não queria levantar da cama. Teve dias que eu pensava que não ia aguentar até o fim. Mas eu tinha uma rede de apoio. Tinha meu marido. Tinha minhas amigas. Tinha as outras vítimas. E tinha milhares de pessoas que, mesmo sem me conhecer, estavam torcendo por mim. Mandavam mensagens. Mandavam orações. Mandavam força. E isso me sustentou. Me lembrou que eu não estava sozinha. Que tinha gente acreditando. Que tinha gente querendo ver justiça sendo feita. E isso fez toda a diferença. E então veio o veredito. Culpado. Fábio de Mello foi considerado culpado. Condenado. A sentença foi lida. E quando aquelas palavras saíram da boca do juiz, eu desabei. Não de tristeza. De alívio. De exaustão. De uma mistura de sentimentos que eu nem sei nomear direito. Porque depois de tantos anos carregando aquilo, depois de tanto luta, finalmente tinha acontecido. Finalmente a verdade tinha vencido. Finalmente ele ia pagar. E eu finalmente podia começar a fechar aquele capítulo da minha vida. Não esquecendo, mas seguindo. Porque justiça tinha sido feita. Quando você vê alguém sendo condenado por algo assim,
Você consegue enxergar o tamanho da coragem que foi necessária para chegar até ali? Deixa aqui sua opinião sobre o que significa justiça de verdade. A condenação de Fábio de Mello foi um terremoto. Não só para mim, mas para todo mundo que acompanhou. Porque ele não era só mais um. Ele era famoso. Ele era respeitado. Ele tinha milhões de seguidores. E ver alguém assim cair foi um choque para muita gente. Teve quem comemorasse. Teve quem chorasse de raiva. Teve quem simplesmente não acreditasse. Mesmo diante das provas. Mesmo diante da sentença. E isso me mostrou o quanto a sociedade ainda está doente. O quanto a gente ainda valoriza mais a imagem do que a verdade. O quanto a gente ainda escolhe defender quem a gente gosta. Mesmo quando esse alguém é um monstro. E isso precisa mudar. Porque enquanto for assim, outras vítimas vão continuar caladas. Os dias seguintes à condenação foram estranhos. Eu esperava sentir paz. Esperava sentir que finalmente tinha acabado. Mas não foi bem assim. Porque a dor não desaparece com uma sentença. O trauma não some porque houve justiça. Eu ainda acordava no meio da noite. Ainda tinha pesadelos. Ainda travava quando via alguma coisa que me lembrava dele. A diferença é que agora eu sabia que não tinha sido em vão, que minha luta tinha valido a pena, que outras mulheres iam olhar para minha história e entender que é possível sim enfrentar, que é possível sim vencer, e que nenhum abusador, por mais poderoso que seja, está acima da lei. Mas a reação da igreja me decepcionou profundamente, porque mesmo depois da condenação, não houve um pedido de desculpas institucional. Não houve uma revisão de processos internos. Não houve um olhar honesto para quantos outros casos podem estar escondidos debaixo do tapete. Eles emitiram uma nota formal, fria, distante, dizendo que lamentavam o ocorrido e que tomariam as medidas cabíveis. Mas que medidas? Afastar ele não era suficiente. Tinha que ter uma investigação interna. Tinha que ter responsabilização de quem encobriu. Tinha que ter mudança real. Mas não houve. Porque instituições protegem instituições. E admitir falha seria admitir cumplicidade. Recebi centenas de mensagens de outras mulheres. Mulheres que tinham passado por coisas parecidas. Não necessariamente com ele, mas com outras figuras religiosas. Com padres, com pastores, com líderes espirituais. E cada relato que eu lia, meu coração quebrava um pouco mais. Porque o problema não era só Fábio de Mello. O problema era sistêmico, era cultural. Era a forma como a gente coloca pessoas em pedestais e se recusa a enxergar a humanidade falha delas. Era a forma como a gente silencia vítimas para proteger reputações. Era a forma como a gente prefere acreditar na mentira confortável do que na verdade incômoda. E enquanto isso não mudar de verdade, casos como o meu vão continuar acontecendo. Decidi usar minha voz. Comecei a falar em públicos, em eventos, em podcasts. Contei minha história quantas vezes foram necessárias. Não porque eu gostasse de reviver aquilo, mas porque cada vez que eu falava, alguém me procurava depois dizendo que tinha se encorajado a denunciar também. Dizendo que tinha encontrado forças para não desistir. Dizendo que tinha percebido que não estava sozinha. E isso, para mim, valia cada segundo de dor que eu sentia ao recontar tudo. Porque se minha história pudesse salvar uma pessoa, se pudesse impedir um abuso, se pudesse fazer diferença na vida de alguém, então valia a pena. Todo o sofrimento, toda a exposição, toda a luta, valia a pena. Minha família também se reconstruiu. Meus filhos entenderam, com o tempo, por que eu tinha feito tudo aquilo. Entenderam que defender a verdade, mesmo quando dói, é sempre o caminho certo. Meu marido continuou sendo meu porto seguro. Minha mãe, que tanto sofreu ao descobrir tudo, encontrou paz ao ver que justiça tinha sido feita. E eu comecei a me perdoar. Perdoar por ter confiado. Perdoar por ter demorado a falar. Perdoar por todas as vezes que achei que a culpa era minha. Porque não era. Nunca foi. E finalmente, depois de tanto tempo, eu consegui acreditar nisso de verdade. Consegui olhar no espelho e ver uma sobrevivente. Não uma vítima. Uma mulher que lutou, que resistiu,
que venceu. E você tem coragem de acreditar em quem denuncia? Ou ainda prefere dar o benefício da dúvida para quem está sendo acusado? Pensa nisso e deixa aqui sua reflexão sincera. A vida de Fábio de Mello desmoronou. E eu não vou mentir dizendo que não senti uma pontinha de satisfação ao ver isso. Não porque eu seja vingativa, mas porque finalmente, ele estava colhendo o que plantou. Os contratos publicitários foram rescindidos. As gravadoras cortaram relação. Os shows que ainda estavam marcados foram cancelados. E a base de fãs que tanto o defendia começou a rachar. Uma parte ainda tentava justificar, ainda tentava encontrar brechas, ainda tentava acreditar que tudo era mentira. Mas outra parte acordou. Acordou para a realidade. Acordou para a verdade. E essa parte começou a questionar tudo que tinha consumido, tudo que tinha defendido, tudo que tinha acreditado cegamente. Ele tentou se pronunciar algumas vezes. Fez um vídeo chorando, pedindo perdão de forma genérica, sem admitir especificamente o que tinha feito. Falou sobre estar passando por um momento difícil, sobre estar buscando ajuda, sobre estar se reconectando com Deus. Mas para mim, e para muita gente que acompanhou o caso, aquilo soou vazio. Soou como mais uma tentativa de manipulação. Porque se ele realmente estivesse arrependido, ele teria admitido tudo. Teria pedido desculpas diretamente para mim, para as outras vítimas. Teria assumido a responsabilidade sem tentar se vitimizar. Mas ele não fez isso. E isso mostrou que, no fundo, ele continuava sendo quem sempre foi. A sentença dele incluía a prisão. Não foi muita coisa, considerando o tamanho do estrago que ele causou na vida de tantas mulheres. Mas era alguma coisa. Era um começo. E quando ele foi preso, quando eu vi as imagens dele entrando naquele lugar, senti um misto de emoções. Alívio, porque ele finalmente estava pagando. Tristeza, porque nada daquilo trazia de volta os anos que eu perdi. Raiva, porque a sentença ainda parecia pouca diante de tudo. Mas também, pela primeira vez em muito tempo, senti esperança. Esperança de que talvez, só talvez, a gente estivesse caminhando para um mundo onde abusadores não ficam impunes, onde vítimas são ouvidas, onde justiça de fato acontece. Dentro da prisão, segundo notícias que saíram depois, ele teve que encarar uma realidade bem diferente da que estava acostumado. Não tinha mais palco, não tinha mais aplausos, não tinha mais gente idolatrando cada palavra que saía da boca dele. Tinha só as consequências reais dos próprios atos. E dizem que ele teve dificuldade de se adaptar, que chorava, que reclamava, que dizia que estava sendo injustiçado. E eu pensei, bem-vindo ao que eu vivi durante anos. Bem-vindo à sensação de injustiça. Bem-vindo ao desespero. A diferença é que a dele tinha prazo para acabar. A minha dor não tinha. Algumas das outras vítimas conseguiram seguir em frente mais rápido do que eu. Outras ainda estavam lutando. E eu aprendi que não existe jeito certo de se curar. Cada uma tinha seu tempo, seu processo, sua forma de lidar. E isso era válido. O importante era que nenhuma de nós estava mais sozinha. Que nenhuma de nós estava mais em silêncio. E que juntas a gente tinha criado uma rede. Uma rede de apoio, de força, de resistência. E essa rede se espalhou. Outras mulheres se juntaram. Outras histórias vieram à tona. E percebi que o que a gente tinha começado era maior do que qualquer uma de nós, individualmente. Era um movimento de vozes que se recusavam a calar. Houve tentativas de abafar tudo. Sempre há. Tem gente com interesse em que casos assim não ganhem força. Tem gente que lucra com o silêncio. Tem gente que se beneficia da impunidade. Mas dessa vez, não conseguiram. Porque a verdade já tinha saído. Já tinha se espalhado, já tinha tocado corações e mentes demais. E não dava mais para voltar atrás. Fábio de Mello podia tentar reconstruir a imagem. Podia tentar voltar. Podia tentar se reinventar. Mas ele sempre seria lembrado pelo que fez, pelo que foi provado, pelo que a justiça confirmou. E isso, querendo ou não, era uma vitória para todas nós. Você já parou para pensar em como a impunidade alimenta novos abusos?
e em como cada voz que se levanta pode salvar outras pessoas? Deixa aqui embaixo o que você acha sobre isso. Hoje, olhando para trás, eu vejo tudo o que passei e me pergunto: valeu a pena? E a resposta é sim. Valeu cada lágrima. Valeu cada noite sem dormir. Valeu cada ataque, cada ameaça, cada momento de dúvida. Porque eu consegui. Eu quebrei o silêncio. Eu enfrentei um sistema que não queria me ouvir. E eu venci. Não da forma que eu imaginava. Não do jeito que eu sonhava quando era mais nova. Mas venci. Venci porque hoje eu consigo olhar no espelho e me respeitar. Venci porque outras mulheres olham para mim e veem coragem. Venci porque Fábio de Mello não saiu impune. E venci porque minha história não terminou no abuso. Ela se transformou em resistência. Minha relação com a fé mudou. Não vou mentir. Tem dias que eu ainda sinto raiva. Raiva da instituição que falhou comigo. Raiva das pessoas que escolheram o lado errado. Raiva de Deus, até por ter permitido que aquilo acontecesse. Mas com o tempo, aprendi que fé não é sobre instituição. Fé não é sobre pessoas perfeitas. Fé é sobre algo maior. Algo que me sustentou mesmo quando eu achava que ia quebrar. Algo que me deu força para continuar mesmo quando parecia impossível. E hoje minha fé é diferente. É mais honesta. É mais real. É menos sobre regras e mais sobre conexão verdadeira com algo que me faz querer ser melhor a cada dia. Meus filhos cresceram vendo essa luta. E sabe o que eles aprenderam? Aprenderam que verdade importa, que justiça vale a pena, que você não pode ficar calado diante do errado só porque é mais fácil. E aprenderam que pessoas não são perfeitas, que títulos não garantem caráter, que você precisa questionar sempre, independente de quem seja. E isso, para mim, é o maior legado que eu poderia deixar. Porque se eles crescerem sabendo disso, se eles ensinarem isso para os filhos deles, a gente começa a mudar o mundo de verdade. Um pouquinho de cada vez. Uma geração de cada vez. Voltei a fazer coisas que eu amava. Coisas que o trauma tinha tirado de mim. Voltei a sorrir de verdade. Voltei a confiar, mesmo que devagar. Voltei a sonhar com o futuro, sem que o passado pesasse tanto. E isso não significa que eu esqueci. Não significa que está tudo bem. Significa que eu aprendi a carregar aquilo de um jeito que não me destrói mais. Aprendi que eu sou maior que o pior dia da minha vida. Que eu sou mais forte do que qualquer coisa que tentaram fazer comigo. E que ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de me calar de novo. Fábio de Mello vai sair da prisão um dia. E quando isso acontecer, sei que vão tentar reabilitar a imagem dele. Vão dizer que ele pagou pelo que fez. Vão dizer que ele merece uma segunda chance. E talvez mereça, mas não às custas de apagar o que aconteceu. Não às custas de minimizar a dor que ele causou. Não às custas de colocar ele de volta num pedestal. Porque segunda chance não significa volta ao estrelato. Significa reconstrução silenciosa, humilde, longe dos holofotes que ele tanto amava. E se ele realmente mudou, se ele realmente se arrependeu, ele vai entender isso e vai aceitar as consequências pro resto da vida. Quanto a mim, eu vou continuar falando, continuar lutando, continuar sendo voz para quem não tem. Porque essa não é só minha história, é a história de milhares de mulheres que passaram e ainda passam por isso todos os dias. E enquanto houver uma mulher silenciada, uma menina manipulada, uma vítima desacreditada, eu vou estar aqui, mostrando que é possível enfrentar, que é possível sobreviver e que é possível, sim, vencer. Porque eu sou Maria Clara e essa é minha verdade. A verdade que ninguém conseguiu calar. A verdade que abalou o Brasil. E a verdade que vai continuar ecoando enquanto for necessário. Depois de ouvir tudo isso, você ainda defende alguém só pela fama? Ou você passa a acreditar mais em quem teve coragem de falar? Me conta aqui embaixo o que mudou em você depois dessa história. Então é isso. Você ouviu minha história. A história que muitos tentaram apagar. A história que me custou anos de dor, mas que também me deu força que eu nem sabia que tinha. E agora eu te pergunto, o que você vai fazer com isso? Vai continuar defendendo aparências?
Vai continuar escolhendo o lado mais confortável? Ou vai ter a coragem de questionar, de duvidar, de acreditar em quem levanta a voz lá mesmo quando é difícil? Porque o mundo só muda quando cada um de nós decide que não vai mais ser cúmplice do silêncio, que não vai mais proteger abusadores, que não vai mais fechar os olhos para o sofrimento alheio só porque é incômodo encarar a verdade. Eu não contei essa história para destruir ninguém. Eu contei para libertar a mim mesma, para libertar outras vítimas que ainda estão presas no medo, para libertar você da ilusão de que pessoas públicas são intocáveis, porque ninguém está acima da verdade, ninguém está acima da justiça, e ninguém deveria estar acima de ser questionado. Fábio de Mello era admirado, era amado, era colocado num pedestal, mas por trás daquela imagem havia um homem que feriu, que manipulou, que destruiu. E se a gente não tiver coragem de encarar isso, de aceitar isso, a gente nunca vai conseguir proteger quem realmente precisa. Eu não sou a mesma mulher que era quando tudo começou. E graças a Deus por isso. Porque aquela menina de 17 anos, ingênua e confiante, foi quebrada. Mas dessa quebra, nasceu alguém mais forte. Alguém que não se curva mais diante de quem tem poder. Alguém que não aceita migalhas de justiça. Alguém que sabe o valor da própria voz. E se você está passando por algo parecido, se você carrega um segredo que te machuca, se você tem medo de falar porque ninguém vai acreditar, eu te digo, fala. Fala mesmo com medo. Fala mesmo tremendo. Porque a sua voz importa. A sua dor importa. E você merece ser ouvido. E se você chegou até aqui, se você ouviu tudo que eu tinha para dizer, então você faz parte disso agora. Você faz parte dessa corrente de pessoas que não vai mais aceitar o inaceitável, que não vai mais normalizar o abuso, que não vai mais escolher o lado errado só porque é mais fácil. E isso me enche de esperança. Esperança de que cada vez menos vítimas vão precisar passar pelo que eu passei. Esperança de que cada vez mais abusadores vão ser responsabilizados. Esperança de que a gente está, aos poucos, construindo um mundo melhor. Um mundo onde acreditar na vítima não é exceção, é regra. Se você quer continuar acompanhando histórias reais, histórias que não têm medo de tocar em feridas, histórias que provocam, que incomodam, que transformam, então ativa as notificações agora. Porque tem muita coisa para ser dita ainda. Muita verdade para ser revelada. Muita luta para ser travada. E eu quero que você esteja comigo nessa caminhada. Porque sozinha, minha voz é forte. Mas junto com a sua, com a de milhares de outras pessoas que não aceitam mais o silêncio, a gente se torna imbatível. A gente se torna revolução. Vou resumir tudo o que você acabou de ouvir. Eu, Maria Clara, contei como conheci Fábio de Mello quando eu tinha apenas 17 anos. Como ele me manipulou, como me abusou, como me fez acreditar que a culpa era minha. Contei sobre os anos de silêncio, de vergonha, de dor guardada, sobre a decisão de finalmente falar, mesmo sabendo que seria difícil, sobre o processo, as ameaças, os ataques, mas também sobre a rede de apoio que se formou. Sobre outras vítimas que encontraram coragem para denunciar também. Sobre a investigação que revelou a verdade. Sobre o julgamento que culminou na condenação dele. E sobre a reconstrução da minha vida, da minha fé, da minha força. Essa história não é só minha. É de todas as mulheres que foram silenciadas. De todas que tiveram medo de falar. De todas que não foram acreditadas. E se você chegou até aqui, você faz parte dessa história também. Porque agora você sabe. E saber te dá responsabilidade. Responsabilidade de não fechar os olhos. De não virar as costas. De não escolher o lado errado. Antes de você ir, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa seu like aqui embaixo. E compartilha esse vídeo. Compartilha com quem precisa ouvir. Com quem está passando por algo parecido. Com quem defende gente errada sem saber a verdade. Porque quanto mais gente souber, quanto mais gente acordar, mais difícil fica para abusadores continuarem agindo impunes. E é isso que a gente quer.
É isso que a gente precisa. Eu vou deixar outro vídeo aqui no final. Um vídeo que também fala sobre verdades que precisam ser ditas, sobre histórias que precisam ser ouvidas. Assiste, porque quanto mais você se informa, mais forte você fica. Mais preparado você fica para proteger quem você ama, para não cair em armadilhas, para não ser enganado por aparências. Obrigada por ter ficado até aqui. Obrigada por ter assistido até aqui. Obrigada por fazer parte dessa luta. E lembra, você não está sozinho. Nunca esteve. A gente está junto nessa. Sempre. Um beijo enorme no seu coração. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.